Olá, estamos começando aqui mais uma edição do Questão de Opinião, o podcast de política do Opinião CE. Eu estou aqui do lado do meu colega, colunista de política, né, um experiente comentarista da política do Ceará, o Roberto Moreira, né? E aí, Roberto, eu queria dizer aqui que a gente está recebendo aqui duas figuras especiais aqui para conversar com a gente, né? Agradecer a presença do Joaci Júnior, Juju, né, que é o ex-prefeito de Jaguaribara por dois mandatos, né? E presidente eleito agora da APRESE para esse próximo mandato, né? A gente também está forte, né? A APRESE mudou o regimento para colocar aí. Olha aí. Porque o Juju já era o presidente da APRESE de fato, porque o Júnior Castro, uma pessoa muito competente, disputada, né? Uma pessoa reconhecidamente bem relacionada politicamente, ele já atuava muito na grade de proteção do Estado, do governo do Elmano, foi coordenador da campanha. Ele também tinha uma proximidade muito forte, tem ainda uma amizade muito forte com o Evandro Leitão. Ele cuidava de algumas coisas do Evandro, do patrimônio eleitoral do Evandro, né? O Evandro tinha 16 colégios, então, inclusive o dele lá do Chorozinho, da Pipoca, grandes colégios o Evandro tem, e o Júnior, com essas suas missões, ele entregou muito ao Juju o comando da APRESE. Só que o Juju, respeitando a ordem das coisas, não aparecia tanto, mas nos bastidores era ele a figura diretiva da APRESE, que é um instrumento político importante e, de certa forma, decisório para qualquer plano de alguém que pretenda chegar à abolição. Vai ter que tomar café com o Juju. Ele sentou na mesa, né? Tem um lugar na mesa, né? Como chama. Porque na mesa política só senta quem tem voto. Então o Juju tem 184 prefeitos, né? Então tem aí uns 6 milhões a 7 milhões de votos. E falando em voto, viu, Roberto? O outro convidado aqui do podcast é o Amaro Pereira, prefeito reeleito de Ipaporã com 91,96%. Não, aí votos, né? eu estava até comentando, né, que você falou em voto e não, o Juju disse uma coisa certa, ele está procurando quem não votou nele, né? Porque quem não votou nele votou em branco, votou uma pessoa lá que botaram só para dizer assim, que não é o candidato único, devia ter sido. Bacana. É isso mesmo. Vamos abrir as perguntas aí, Roberto? Sei que você sempre chega cheio delas. Eu perguntaria primeiro para o Juju como é a relação hoje da APRESE com os associados, os prefeitos do Ceará. É uma relação hoje diferente, porque hoje você tem recursos para reuniões virtuais, você tem hoje os informes pela internet, o prefeito hoje ele tem toda uma estrutura de assistência por parte da APRESE e até da Confederação Nacional dos Municípios. Como é essa relação? Porque deve ter mudado muito ao longo do tempo, né? Bom, Roberto, primeiramente agradecer aqui a oportunidade, agradecer ao Grupo Opinião. A APRESE, ela tem se aproximado muito, principalmente depois da pandemia, depois da gestão do nosso presidente Júnior, muito dos prefeitos. Tanto que hoje nós temos o maior número de filiados da sua história. Hoje, dos 184 municípios, temos 181 já afiliados à associação. Bom, né? E o pós-pandemia ele nos trouxe uma facilidade de comunicação, né? Que se criou-se as reuniões virtuais, onde a APRESE tem o seu canal no YouTube, tem a sua rede social, e onde promoveu aí nos últimos tempos grandes cursos, vários cursos, eu diria, de qualificações das gestões na área da assistência, na área da saúde, na área da educação. Isso é uma proximidade, mas nada supre o contato mesmo com os prefeitos na sua reunião e com os gestores também que fazem parte das administrações, o contato pessoal, né, e aqueles cursos presencial. E para isso, Alberto, eu queria aproveitar a oportunidade e divulgar também o nosso evento que irá ocorrer próxima semana, dia 28 e 29, evento Novos Gestores, que busca aí qualificar e fortalecer a gestão. Onde vai ser a sua posse, né? Onde vai ser a posse também ao final desse evento, dia 29. Evento gratuito, né? Você se inscreve lá pelo site ou pelo Instagram, @prece.ce,
ou então no www.novogestores.apresse.org.br. Qualquer gestor pode se inscrever gratuitamente e participar desse momento importante. Contará com a abertura, teremos uma palestra magna do nosso governador Eumano de Freitas, e ao longo dos 2 dias vários seminários também sobre o próprio ministro Camilo ficou de vir também. Parece. Teremos estandes de ministérios, teremos estandes das secretarias estaduais, onde os gestores poderão procurar maiores informações, principalmente os novos gestores, de como está a situação dos municípios junto aos ministérios, junto às secretarias, saber como andam os convênios, as prestações de contas, as regularidades burocráticas, né, que todo município tem que procurar, todo gestor tem que procurar, aí está corretamente cumprindo os ditames dos convênios, para que não impeça, o município não fique inadimplente e isso impeça de receber. Eu vi um recursos. Comentário, me permita, dela, para ele complementar o que ele está falando, o convite aí para o evento. Eu acho que vocês dois aí poderiam falar. Esse evento parece muito com o evento do governo federal, que traz todos os ministérios para os estados, para que os prefeitos apresentem projetos, propostas, negociações, enfim. E vocês estão construindo esse mini evento em relação ao governo federal, onde todo o governo do estado estará presente, não é isso? É isso, Alberto. Eu diria que esse é um evento bem mais robusto do que o evento da Caravana da Cidadania. O da Caravana, ela traz os ministérios, onde os gestores municipais podem apresentar, ver como é que está a situação dos projetos, ver as solicitações e ver também como é que está a regularidade e o andamento dos convênios já pré-existentes. Nesse evento, além de trazer uma parte dessa caravana que vai estar conosco, a gente vai ter vários outros parceiros que também são colaboradores e fazem parte de forma direta ou indiretamente das gestões, além de seminários também sobre a reforma tributária, sobre a assistência social, com pessoas de notório conhecimento, levando aos gestores, né, o conhecimento necessário para que eles possam aplicá-lo na sua gestão da melhor forma possível. Esse evento, só para lembrar, ele acontece agora no Centro de Eventos, né? Ele está marcado para o dia 28 e 29, né? Tem essa palestra magna do governador e tem a posse do Juju e do Amaro, que eu acho que eu acabei esquecendo de dar outra... Fui dar os créditos dos votos do homem e esqueci de dizer que ele também ele é o vice-presidente eleito dessa chapa da Apresse, né? Que assume agora no dia 29 com esse desafio aí para esse biênio, né? Eu queria perguntar a vocês, né? Foi até falado ali na eleição, dessa eleição da Apresse, sobre a questão do Fundo de Participação dos Municípios, né? Que é sempre uma preocupação de que os municípios têm e tudo, tem anos que o dinheiro chega mais curto, né? As despesas ao mesmo tempo elas não são mais curtas, né? De ano para ano e tudo. E como é que vai ser trabalhada essa questão esse ano aí por vocês? Bom, no primeiro ano de gestão, em 2023, no primeiro ano do governo Lula, a gente teve 3 meses onde o FPM veio a menor do que no ano anterior, de 2022. E aí a Apresse, nesse momento, começou um movimento, sem FPM não dá, onde culminou com a abertura do governo para fazer essa reposição. Isso foi uma das conquistas municipalistas, as duas principais conquistas municipalistas dos últimos anos. Essa foi uma, onde a Apresse teve um papel importante, e a outra foi a desoneração da folha, onde também a Apresse participou ativamente do movimento, juntamente com as outras associações, principalmente da Bahia, onde também culminou com, eu diria, a maior conquista do municipalismo nos últimos anos, que foi a redução do pagamento do INSS de 20% para 8%, que isso foi ano passado, 2024. Essa conquista começou a valer ano passado. Esse ano tem um reescalonamento, né, da contribuição previdenciária, ela será 12%, no próximo 16%, e só em 2027 os municípios retornarão a pagar os 20%. Só que esse ano a gente também já começou nas 2 primeiras parcelas do FPM, tendo uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. A gente precisa aí, nos próximos meses, acompanhar como vai ser esse desenvolvimento do FPM, para que a Apresse a gente possa aí tomar alguma posição, mas a gente espera que o governo tenha aí um crescimento econômico, até porque os números mostram que
o PIB cresceu, a economia cresceu e infelizmente ter essa queda no começo do ano, isso é muito ruim para os municípios, principalmente os municípios que sobrevivem exclusivamente dos recursos constitucionais, que é FPM e ICMS. Eu queria complementar o que você está falando e perguntar para o Amaro, já que vocês fizeram uma composição política e muito bem elaborada para a composição da chapa da Prece, regionalizaram, prestigiaram prefeitos de municípios pequenos, vocês trouxeram novas lideranças de prefeitos para dentro da entidade. E o Amaro como você disse, eleito quase que por unanimidade na cidade. E lá dos sertões de Crateús, um município pequeno, mas que tem uma representatividade naquela região. Eu queria saber se essa participação mais efetiva de vocês, de cidades que antes eram um pouco esquecidas, isso já demonstra que o Ceará mudou um pouco nessa perspectiva, nesse pensamento, na mentalidade de que se faz muito com todos juntos? Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado aí pela pergunta, doutor Roberto Marinho, a todos do Opinião, né, que nos permite esse espaço para esclarecermos. Quero aqui primeiro parabenizar o doutor Roberto Juju, né, que é o ex-prefeito que foi escolhido para representar a Prece. E isso, o pensamento é porque gera também mais um dinamismo. Com certeza ele tem mais tempo de se dedicar. E o Juju, saindo do mandato de prefeito de 8 anos, ele é conhecedor das necessidades que nós passamos, né, que nós municípios passamos, principalmente nessa questão financeira, de cidades pequenas que sofrem mais. E junto do Juju, eu fico muito feliz de compor essa chapa, né, com ele, e ter sido a votação aclamada por nossos colegas prefeitos. Isso mostra a confiança, né, a credibilidade dos nossos colegas prefeitos. E a gente fica satisfeito de poder retribuir de uma forma mais agregadora. O Juju tem esse poder de agregar, de unir os prefeitos, e com certeza hoje eu acho que as cidades pequenas têm esse protagonismo. A própria internet hoje permite isso, né? Que pessoas se propaguem. É claro que você, para chegar a certos resultados, a certas expressões, você precisa, né, de muito trabalho, de muito compromisso, de muita competência, e acredito que hoje os prefeitos eles têm realmente se dedicado a isso, se dedicado a fazer suas cidades a avançarem. Então, com certeza, o Juju, à frente da Prece hoje, ele vai conseguir unir, né, o interesse dos prefeitos, que é de tantos ter mais experiência, ter mais conhecimento, às ações que a Prece já fornecem. Então, acredito que tem como se construir um grande trabalho entre a Prece, com o Juju à frente agora, com certeza com os prefeitos, principalmente de cidades pequenas, que é os que mais precisam de mais informações, de mais experiência, principalmente os novos gestores que estão começando agora, né, precisam de que a gente esteja mais perto também, mostrando ações, né, e também que nessa fala queria aproveitar também para parabenizar o ex-presidente, né, o Júnior Castro, que fez um excelente trabalho, deu essa visibilidade à Prece, e eu acho que nesse momento o Juju recebe essa grande missão, mas com toda a capacidade e o poder de agregação de continuar esse avanço, e com certeza melhorar tudo que possa melhorar, para que a Prece consiga entregar aos seus gestores, aos seus municípios, uma parceria para que cada um possa fazer uma gestão de avanço e compromisso com o seu povo. Bacana. Eu queria perguntar, Amaro, inclusive a gente tocou antes eu fazer uma pergunta para o Juju, nesse ponto da questão financeira que a gente falou, foi inclusive do Fundo de Participação dos Municípios, que você explicasse assim, de forma breve, você como prefeito, inclusive, né, assim, qual a importância, na verdade, desse recurso para o município, né? Qual é o peso que ele tem real nas contas do município? Até nível município Ipaporanga, né, inclusive é a mesma equiparado populacionalmente até Jaguaribara, né, onde ele foi ex-prefeito, e de grande importância, porque nós prefeitos ficamos vivendo 10, 20, 30, que é o FPM, e todas as quarta-feiras o ICMS, naquela expectativa de vir algo a mais. Por quê? Todo e qualquer dinheiro ele faz muita diferença. Nós sabemos que temos a política da educação,
muito bem feito, onde tem um Fundeb, e aí você precisa atingir certos fatores, certas metas para que o dinheiro venha ou que você possa, né? A gente tem conseguido um grande avanço, inclusive, nesse sentido, e a Prece, ela realmente tem contribuído muito para isso, para que os prefeitos tenham mais conhecimento, para que possam buscar recursos. Porque FPM e ICMS, para nós, município pequeno, ele é praticamente tudo. Por quê? A sua saúde, ela não se banca. Nós temos uma saúde onde nosso município não se banca. Um exemplo do nosso hospital, a gente recebe 40 mil para gastar 300 mil. Então, onde que nosso FPM hoje, o ICMS, qualquer receita própria do município, é todo investido praticamente em saúde. Porque é a prioridade, é o que mais pede, é o que realmente nós gestores temos que ter o compromisso, né? Então, você acaba comprometendo seus recursos próprios para poder fazer saúde, para entregar uma saúde de melhor qualidade. Então, FPM, ICMS impacta diretamente, né? Então, é por isso que muitas das vezes hoje a gente vai muito a Brasília conseguir atrás de recursos, seja na saúde, emenda, para que possa a gente continuar entregando políticas públicas ao nosso povo. Quando você entrega algo, seu povo não espera menos do que aquilo, né? Então você já tem aquela responsabilidade de fazer os recursos, de gerir. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de em 8 anos ter sido secretário de Finanças, então eu consigo ter uma dimensão melhor de como gerir o recurso financeiro. Mas é onde o papel da Prece entra, justamente para esses novos gestores que nunca tiveram experiência dentro de uma administração pública, para que a gente possa dar essa experiência, esse mecanismo, para que os novos prefeitos também consigam superar esse desafio de trabalhar. Eu sempre digo que administrar uma prefeitura é muito difícil, porque você administra o que não dá. Quando sobra é muito fácil você administrar. Agora, o que não dá é o desafio de se administrar. Você falou de saúde, prefeito. Eu quero lançar uma discussão aqui que eu acho importante para hoje. Um debate que está quente em São Paulo, que é sobre a saúde dos trabalhadores de aplicativos. O prefeito de São Paulo não quer mais na cidade esse serviço, porque ele diz que o trabalhador não tem qualquer segurança. As empresas que controlam isso, como a Uber 99, elas não têm qualquer vínculo com essas pessoas. Hoje elas lotam os hospitais nos acidentes e eles não têm direito a nada. Eles não poderiam nem ter direito a essa assistência, mas como o SUS é universalizado, aí eles recebem o atendimento, mas as famílias não têm qualquer recurso se estivesse pagando o INSS, por exemplo, né? Ou se fosse uma empresa mínima, ME, por exemplo. E no interior é muito comum esse transporte hoje de pessoas através de motocicletas. Enfim, é como a cidade aqui. E o dispêndio desse povo na saúde é muito grande. O governador esteve no JF aqui com o Evandro, o prefeito de Fortaleza, e pôde notar que no JF tem mais de 700 pessoas acidentadas que são motociclistas, que são entregadores, são pessoas que trabalham com isso. Isso é uma despesa enorme para a saúde, né? Uma despesa enorme para a Previdência Social, para o SUS e para a Previdência, que algumas pessoas têm direito porque o próprio presidente Lula assinou a medida provisória concedendo um benefício a alguns trabalhadores dessa área. Não pôde universalizar porque o SUS é uma lei federal que está na Constituição, que para qualquer mudança você tem que mandar para o Congresso Nacional, ter um orçamento, e o SUS já não suporta mais tamanha demanda. Como é que vocês veem essa questão aqui no Ceará? É um problema ou São Paulo é outro foco, com 5 a 6 mortes por dia, com mais de 200 acidentes diários? Essa realidade a gente pode puxar para cá, para o Ceará, por exemplo, para o interior e para a capital? Bom, assim, eu vejo isso que precisa ser tomada a medida urgente, principalmente do governo federal, para regulamentar melhor esses aplicativos, a Uber, a iFood, essas empresas que contratam, fazem a prestação de serviço, mas, não, como você disse,
não é MEI, não tem vínculo nenhum, e quando o cara sofre um acidente, vai ter a saúde, porque o SUS é universal, tem que atender todo mundo, mas em compensação fica desamparado financeiramente ele e a família, pelo tempo que ele tiver impossibilidade de praticar. E a conta vai para o hospital municipal, e a né? conta fica com o governo com relação à saúde, e a família, infelizmente, fica aí à mercê da boa vontade de parentes e amigos que possam ajudar, enquanto ele não tem novamente adquirido a sua saúde para voltar ao trabalho. Eu acho que precisaria haver uma cobrança, até porque essas empresas ganham muito, muito bem sobre o valor que é do trabalho que aquele prestador exerceu durante o período. Né? Tem empresas aí, por exemplo, eu não vou citar o nome, mas eu já conversei com alguns motoristas de aplicativo, eles recebem, às vezes, somente 70% do que é cobrado, ou seja, cada viagem a empresa fica com 30%, mas não acoberta ele de nenhum seguro de vida, nenhum seguro de desemprego, nenhum seguro acidente, de nada. Eu acho que o governo federal poderia e deveria regulamentar nesse sentido aí, pelo menos, para dar uma certa tranquilidade, um amparo aos trabalhadores dessa categoria. E não é o problema de São Paulo, é um problema maior, porque é uma grande metrópole, né? Moram mais de 10 milhões de habitantes e tem muito uso, mas proporcionalmente esse problema já existe em todo o Brasil, onde se há aplicativos. E no interior, ainda pela questão de muitas cidades não terem, eu diria, o seu trânsito municipalizado, ainda há muito a falta do uso do capacete, dos equipamentos de proteção obrigatória, principalmente dos motociclistas, e às vezes até muitos motociclistas sem a sua própria, sem a sua habilitação ainda, né, sem a sua permissão para dirigir. Infelizmente acaba ocasionando muitos acidentes ainda, e isso fazem com que tanto nos traga muito despesa para a saúde nos nossos municípios, e acaba muitas vezes chegando aqui na capital a depender da natureza, da gravidade do acidente. O presidente, eu queria colocar para você e para o Amaro uma situação. Eu estive lá na Prece, na eleição, eu nunca tinha visto tanto prefeito, uma eleição prestigiadíssima, né? E o debate, né? O debate dos prefeitos sobre os problemas do município. Eu queria saber de vocês qual é a grande pauta dessa gestão que está iniciando, né, na Prece, com os novos prefeitos eleitos, uma situação nova do ponto de vista político, uma situação nova do ponto de vista de gestão, porque os novos prefeitos vão viver uma nova era na relação com o poder público, com o Estado, a União, muito mais fortalecida. Então eu queria saber qual é a grande pauta da gestão de vocês. Doutor Roberto, a gente até sentava e conversava muito, até antes do Juju ser eleito, a nossa chapa, a gente sempre teve algumas ideias, sempre estava ali perto da Prece, né, conversando com o Júnior, e a gente tem essa intenção de fortificar. O Juju quer fazer justamente trazer primeiro passo os prefeitos para mais perto, para discutirmos, precisamos escutar, né? Eu acho que política se faz com diálogo, e quando você encontra a problemática, só daí você consegue solucionar. Então a gente precisa escutar qual é a problemática. Existe aquela problemática que ela é estadual, todos os municípios têm, e existem as particularidades de cada município. Então eu acho que a gestão Juju, ela vai cuidar disso, né? De tentar dar um suporte tanto nas particularidades de cada município, como também num todo, que são as pautas que são debatidas, que todo município passa por isso. Então, eu acredito que o Juju, junto com a nossa chapa da Prece, com a equipe da Prece, vai trabalhar mais esse municipalismo, assim, um municipalismo com mais intensidade e, de certa forma, dando mais qualidade e experiências aos novos gestores, para que eles possam. Eu digo isso por experiência própria. Eu hoje fui reeleito, mas nos meus primeiros 4 anos, a gente tinha aquelas certas inseguranças, o que eu vou fazer, onde buscar, o que fazer. Então a gente, através da Prece, a nova gestão quer entregar aos prefeitos isso. Se eu tenho uma dúvida, se eu preciso buscar alguma informação, buscar alguma experiência, a Prece vai ser esse caminho de suporte. Principalmente quando se trata da esfera
federal e estadual. Tem muitas coisas que acontecem na esfera estadual que nós não temos conhecimento. Então, nós precisamos estreitar esses laços para que os prefeitos possam estar mais preparados e, assim, conseguir angariar mais projetos e investimentos para cada município. Fora isso, Roberto, só complementando aqui o que o Amaro já falou, a gente pretende levar também a prece, começar a rodar o estado do Ceará com eventos regionalizados, né? Também levando inovações, conhecimento, cursos. Os municípios terão grandes desafios aí no próximo ano, que é a nova implementação da reforma tributária. Temos aí como pauta prioritária, aí, tramitando em Brasília também, a PEC 66, que permite aí solucionar um grande calo, acho que de 90% dos municípios, que é a questão das dívidas previdenciárias. Eu acho que todo município tem um passivo de dívida impagável, e essa PEC 66 ela vai dar um fôlego para os municípios. Só que até porque o presidente Lula resolveu o problema dos estados, né? Das dívidas. Então tem que resolver do município também, né? Só que é uma PEC nacional e já há uma grande mobilização das outras federações, né? Não é só a Prece que também. A Prece, obviamente, tem muito interesse e é uma das prioridades para esse começo de ano, mas a gente precisa dessa mobilização do lobby em Brasília, você sabe como funciona, da pressão necessária para que a gente possa conseguir aprovar essa medida ainda esse ano e conseguir dar um fôlego financeiro. Até porque, com essa reoneração da folha patronal a partir desse ano, em breve, pelas nossas contas, em 2026, já quando voltar a pagar 16%, muita gente já vai estar no vermelho novamente, em virtude desse acréscimo, dessa despesa que, infelizmente, ela sufoca bastante as gestões públicas. Ô, Juju, você falou da questão da PEC aí, dessa PEC 66, assim, qual a perspectiva que vocês têm em relação a ela, assim? Tá mais perto, tá mais longe? Vocês acham que o governo tá sensível a perspectiva era que ela tivesse sido aprovada no final do ano. Só que aí começou esse imbróglio, essa disputa do STF, do Flávio Dino, com relação a essas emendas, e aí mudaram-se o foco, e aí todo mundo ficou empenhado em resolver essa questão das emendas, resolver esse problema com o STF, e aí, infelizmente, ela não chegou aí à pauta. Mas a gente acredita, pela informação que eu tive da CNM, que até a marcha dos prefeitos esse ano é no final de maio. A gente acredita que até essa data aí, provavelmente, tem sido pautada. O presidente Lula anunciou ontem um encontro com prefeitos agora em fevereiro, dia né? 11 a 13 de fevereiro, lá em Brasília, teremos um encontro com os novos gestores, para ter conhecimento também das ações ministeriais do governo federal. Ele tratou um pouco, o presidente, no comentário que fez, que vai se aproximar mais dos municípios em decorrência de muitas situações em aberto no país, obras. Ele acha que a entrega no município é muito melhor do que entregar para o Estado. Algumas questões, como a escola, né, que quem deve construir é a prefeitura, algumas estradas vicinais tem que ser o município, e não o governo federal, porque fica muito distante, né? Pois Roberto, a gente vive num sistema reverso, né? Aqui tudo acontece no município, ninguém mora na União nem no Estado. Mas, infelizmente, na hora da repartição do bolo tributário, a União fica com 50%, o Estado com 26,5% e municípios só 23,5%. Mas na hora que faltar segurança, saúde, educação, estrada, infraestrutura, saneamento, quem vai ser cobrado é o prefeito que está lá na ponta pelo seu município, que afinal de contas ele está lá, e o mais perto é o prefeito, está tendo contato todo dia, e é quem sempre é cobrado pelas ações, embora tenha muitas ações que é tripartite, né? A gente vive num regime de obrigações que são em tese divididas, e cada um, o Estado tem a sua responsabilidade, a União também tem a dela, mas o gestor é quem acaba ficando com a responsabilidade praticamente de tudo. Na verdade, principalmente para quem é prefeito do interior, o cidadão que mora lá no interior acha que o prefeito pode fazer tudo e deve fazer tudo. E é mais fácil encontrar o prefeito do interior do que na capital. Né? Também. Vocês estão aí eu vou lançar para vocês dois um debate que não é legal para os prefeitos, mas está aí presente, né? A gente tira por Fortaleza, que o prefeito Evandro recebeu a cidade quebrada, falida. E no interior, eu estava conversando ontem com o diretor da Enel, e ele me falando
que tem recebido vários prefeitos eleitos, mais de 40, e todos falando da dívida nas prefeituras com a Enel, que se tornou um problema grave. A empresa estuda um formato para tentar resolver. Me parece que não pretende perdoar ninguém, né? Nenhuma prefeitura, e talvez um parcelamento longo, a dispensa do juro, multa, essas coisas que podem ser resolvidas. Essa herança toda dos prefeitos, vocês vão ter que conviver, né, com os dois lados, porque o ex-prefeito, de certa forma, sempre tem uma perspectiva de voltar, né? E os prefeitos que estão aí é os que vão conviver com vocês diretamente. Como é isso dentro da prece? Eu me E coloco... você que, Amaro, foi secretário de Finanças, né? Aí, realmente é um gargalo muito grande, tem sido uma problemática, né? Inclusive, até o Juju já conversava sobre estreitar mais ainda essa relação com a Enel para poder estar ajudando os municípios nessa briga, né? Porque realmente existe tanto as dívidas em relação à iluminação, mas também existe uma burocratização muito grande da Enel que acaba atrapalhando, né? Então sempre está tendo esse embate. Melhorou bastante. Eu mesmo fui recebido pelo gerente da Enel, por todo mundo, muito bem recebido, mas tem coisas que ainda empaca, tem coisas que ainda estão ali, e eu acredito que seja isso que desestimule talvez alguns gestores até pagarem certas Agora coisas. vamos fazer aqui uma reflexão real, né? A energia antigamente, ela não tinha o peso que tinha nas despesas nem da família, Perfeito. nem da prefeitura. Hoje a energia está caríssima. E tudo funciona a energia, né? Isso. A internet, tudo dentro de uma prefeitura hoje gira em torno da tecnologia, e isso gera gastos, né? Para você ter ideia, uma prefeitura pequena como a nossa gera em torno de 100 mil mês de luz. É um absurdo. Um absurdo, certo? Então é como você estivesse tirando dinheiro de uma coisa que você deixa de fazer várias coisas para poder se pagar a energia, para se manter toda uma estrutura que é a prefeitura, escolas, hospital, PSF, né? Toda essa demanda. Então, com certeza, eu sempre digo que o maior desafio de quem chega na prefeitura é porque você não pode mais pensar porque o outro deixou a dívida. Não, você assume um CNPJ que infelizmente vem carregado de vários bônus e ônus. Exatamente. Vamos citar um exemplo aqui para poder sintonizar bem a população na nossa conversa. O governo federal te dá o dinheiro para tu construir uma escola de tempo integral, por exemplo. Perfeito. Né? Com 5, 6 A salas partir de aula. dali é a responsabilidade do município manter Pronto, aí vocês vão ter que pagar a conta. Pagar conta da água, a conta da luz, Dos profissionais. né? Dos profissionais, para manutenção, tudo. tudo. E aí o governo federal diz, não, o Fundeb cobre tudo isso. E não é verdade. Exatamente. Até porque, imagine, né? O dinheiro do Fundeb não pode ser usado para isso. Não pode. Pronto. O Fundeb você tem que usar com educação, com investimento, com magistério, né? E não. Aí você já vai para a ala da saúde. Por exemplo, você dificilmente, nós, município pequeno, consegue fazer uma obra com recurso próprio. Ou você convenia com o Estado para se ter a parceria e fazer, ou você não consegue fazer uma obra com recurso próprio, até porque você já faz, na realidade, nós passamos o ano todo fazendo reparos e manutenções. Dependendo do solo de cada município, o nosso tem o famoso salitre. Então, toda hora que está chovendo, já começa a aparecer lá o famoso salitre nas paredes que você precisa estar consertando. Então, você, para manter um município hoje, é constantemente ele em manutenção. Então, isso vai gasto, vai financeiro. Então, tudo isso sobrecarrega uma prefeitura que já recebe o que não dá para se pagar. É o que eu sempre falo. Esse é o maior desafio, é você gerir o que não dá. Aí você tem que ter a expertise de saber o que pode esperar um pouco para se resolver aqui. Eu sempre trato saúde como prioridade, que é o que não pode esperar. Mas sempre o nosso máximo como gestor será o mínimo para as pessoas. Mas também nós não podemos fugir da responsabilidade e da obrigação que nos foi dada, né, de hoje gestão pública tem que ser encarada como missão para se resolver problemas, né, porque não tem como pensar diferente, porque é você administrar problemas, coisas que não dá. Você não vai ter em momento nenhum um minuto de paz no sentido de que está tudo normal. Não, você sempre terá problemas e esse é o grande desafio de um gestor público, é administrar problemas de uma cidade, principalmente cidade pequena, que você além de administrar
Você tem que fazer administração, tem que fazer obra, tem que fazer saúde, fazer educação e administrar muitas das vezes o interesse pessoal de cada pessoa. Eu tenho um grupo do Congresso Nacional que defende uma tese, eu acho que é muito louvável, na qual, o Delano, as prefeituras não deveriam pagar, por exemplo, na conta de luz, os encargos tributários. Né? Você pagar 30% de ICMS, pagar o imposto federal, o imposto... E eu trago outra vertente aí, doutor Roberto. Por exemplo, além disso, tudo que é do governo é tributado em cima de uma prefeitura que é um órgão público também. Banco, é descontado tarifas bancárias, governo, Banco Caixa e Brasil, é descontado várias tarifas, né? O prefeito de Juju que sabe. Como também outra coisa, quando foi descontado, quando foi baixada a alíquota para 8% do INSS, que já foi uma pauta que nós debatemos aqui, para nós foi excelente, eu acredito que até para o governo, porque antes, como é que fazia? Eu estou te cobrando, aí eu finjo que te cobro e tu finge que me paga, que era parcelamento por cima de parcelamento, que ninguém tem condições de pagar dívida daquela robustidade. Quando passou a 8%, eu tenho certeza que eles passaram a arrecadar mais dinheiro nos cofres, porque baixou e nós conseguimos pagar, né? Então, eu acho que tem que ser visto isso. E o erro foi não ter dispensado o passado, né? Porque ficou a conta para pagar e a prefeitura não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro. Não é dinheiro, né? Exatamente. Então, eu acho que precisa assim, dessa centralidade para dizer assim, nós temos que partir daqui. Porque senão os municípios nunca vão ter fôlego para... Uma saúde financeira. Uma saúde financeira para se fazer a administração pública da forma que deve ser. Voltando, que é uma pergunta anterior, com relação à ENA. A ENA também, a gente sabe que muitos municípios estão vendo, só que ela também é um problema em vários municípios, em várias regiões, tanto no fornecimento de energia, com quedas constantes de energia, como às vezes em obras públicas. Eu lá fiz umas melhorias em alguns colégios de climatização, que a gente precisou trocar o transformador, e a Enel demorou anos para trocar o transformador. Quando trocou ainda, às vezes não supria a necessidade, quando ele trocar a carga já precisava de uma carga maior. Enfim, a Enel também tem sido um problema para as gestões públicas. Às vezes você construía unidade de saúde, também a Enel demorava a fazer a ligação, enfim. A Enel também precisa, a gente sabe que quem está devendo tem que pagar, mas a Enel também precisa de ser um grande parceiro dos municípios. Afinal de contas, os municípios hoje são grandes parceiros da Enel. Ju, eu queria perguntar sobre, aí falando de parceria, você falou do grande parceiro, eu queria que você falasse como é que está o diálogo, inclusive dessa chapa, assim, com o governo do estado. Hoje o presidente Amaro tivemos a oportunidade de ser recebido pelo governador, no café da manhã, agora às 8 da manhã, onde a gente conversou aí por cerca de mais de meia hora, e a Prece já vem num relacionamento bom, um diálogo bom com o governo do estado, e a gente pretende estreitar essa parceria, conseguindo aí formar termo de cooperação com várias secretárias importantes para o desenvolvimento municipal, e a gente espera aí estar entregando, formatar essa nossa ideia, e em breve estar entregando aí o resultado aos prefeitos aí num curto espaço de tempo. Até o meio do ano a gente pretende aí retomar nossa agenda de caravana itinerante, já com essas parcerias, para levar aí os benefícios que a gente pretende, que os municípios necessitam nesse momento. Ô, Juju, o que é que a Prece, olhando para o governador Elmano, diria hoje, né, Amaro? Nós queremos isso. O que ela disse nesse café da manhã? Né? Bom, a Prece, ela não tem... A Prece, a gente está para representar os municípios, os 184 municípios do nosso estado de Ceará, e hoje acho que a grande demanda e preocupação dos gestores mais com relação a esses gastos na saúde, com relação à questão da segurança pública em algumas localidades. Só que segurança pública é um tema bem complexo e a gente sabe que precisa aí de uma integração das forças policiais, tanto do governo federal como do estado, para que a gente possa ter um combate mais efetivo aí das organizações criminosas, né? A gente sabe hoje que, infelizmente, isso é um calo no país e a gente precisa aí ter uma resposta também com relação a isso. Mas a saúde hoje é um grande gargalo no município, principalmente porque demanda a nossa obrigação de gastar com a saúde é 15%, Roberto. Eu acho que quase todos os municípios hoje gastam mais do que o dobro com a saúde. Quase todos os municípios hoje estão gastando no mínimo 30% de investimento. O Mário citou o exemplo dele, que recebe 40 mil, gasta 300. Lá eu também recebo 22 mil, gasto 300 mil reais
para fazer a saúde no meu município. E é a saúde básica, e é o básico. A gente não... No dia que quiser ofertar uma cirurgia, alguma coisa a mais, você vai ter que gastar mais 100 mil reais mensais. E, como ele bem falou, principalmente os municípios pequenos, o FPM e o ICMS representam em torno de 95% da sua receita total. E na hora que a gente tem uma queda de arrecadação, a gente quebra todo um planejamento das ações que tem uma quebra de planejamento das ações que estavam sendo planejadas para desenvolver. E qual é a chave do segredo para resolver esse problema? Bem, como o Mário falou, problema nem se acaba nem fica pouco. Você vai ter que priorizar os seus problemas, vai ter que selecionar o que você pode. O SUS tem que repassar mais? O SUS, reajustar nós o temos valor uma tabela que está desatualizada há mais de 18 anos e o SUS precisa fazer essa atualização urgentíssima. Se não repor esses 18 anos, pelo menos repor aí a metade, sei lá, para que possa dar equilíbrio aí às contas municipais. É porque o medicamento aumenta, né? Os procedimentos. Procedimentos. Uma consulta, você acha um médico especialista para consultar 7, 10 reais? Você não acha mais. Um procedimento de imagem, um raio-x, você acha 20 reais? Você não acha. Essa questão essa política de regionalização de hospitais que o Estado tem investido de tentar construir grandes unidades que atendam às regiões, ela alivia também essa... Com certeza, deu um alívio, diminuiu as viagens, principalmente da minha região, do meu município à capital. A gente hoje tem um hospital regional no Vale de Jaguaribe. Isso tem resolvido uma boa parte do fluxo de média e alta complexidade, mas mesmo assim ainda temos uma despesa bem elevada. As policlínicas também, elas oferecem vários serviços de especialidades e alguns exames de imagem, e isso tem nos ajudado a minimizar um pouco mais o sofrimento da nossa população na hora que precisa desse serviço. Mas, ainda assim, precisamos dessa atualização da tabela SUS e precisamos de mais investimentos na saúde. Amaro, eu vou fazer uma pergunta aqui. A minha última participação aqui, como é que a Prece, essa nova gestão, enxerga o mapa do Ceará? Por exemplo, há um olhar muito mais forte para a região metropolitana e um olhar muito mais distante para o Juazeiro, para o Cariri, para a região de vocês lá do Sertão dos Crateús, Sertão de Crateús, para o litoral lá no extremo norte. Há a possibilidade de uma construção de uma política única, de um olhar de desenvolvimento, porque há uma coisa meio pensa em tudo isso. Por exemplo, a Transnordestina vai beneficiar uma parte da região do estado. A transposição do São Francisco vai beneficiar muito o Vale do Jaguaribe, outras regiões do estado. E tem regiões que até hoje não são contempladas como deveriam ser para desenvolver, para ter uma economia mais forte, uma plena situação de êxito financeiro para os municípios, com a chegada de empresas, de desenvolvimento. Como é que vocês enxergam isso nessa nova gestão? Doutor Roberto, muito boa essa pergunta. Inclusive, uma das coisas que a gente tem conversado muito, que o Juju falou, que inclusive uma dessas coisas itinerantes que nós queremos fazer, dessa prece itinerante, é começar justamente pela região do Cariri, que é a região mais distante que tem, né? E a ideia é essa. Qual é a ideia? Trazer quem está longe para perto, porque quem está perto já é mais fácil você ter a convivência, né? Eu digo isso porque eu sou um pouco longe. Nós estamos a 350 km de Fortaleza. Então, antes eu sentia que não tinha. Hoje eu já me sinto muito mais perto. Mas aí teve a contrapartida do prefeito, que buscou estar perto, né? E também nós queremos o quê? Trazer até aqueles prefeitos que ainda não têm essa dimensão de pensamento para perto, para que a gente possa fazer essa política num todo. E uma das coisas que nós precisamos fazer, que o Juju tem isso já em pauta, é justamente nós precisamos problematizar qual é a potencialidade de cada região. Porque você só vai conseguir fazer algum investimento ou brigar junto ao governo federal, com os prefeitos da região, quando você descobrir qual é a potencialidade que a região tem para vocês fazer uma política de desenvolvimento, né? Então, quando isso acontecer, a Prece
tem que entrar com esse trabalho desta forma. Né? E aqui, inclusive, aproveitando ainda o gancho para agradecer o governador Elmano, que nos recebeu hoje, recebeu o Juju e eu, em nome da APRESSE, e a gente fica muito satisfeito porque lá, antes de nós colocarmos o que a APRESSE queria, que foi a sua pergunta, eles já chegaram com a pauta de que nós queremos é isso para que a APRESSE se junte a nós e fazermos isso, que é justamente tentar trabalhar essa problematização da saúde, da segurança, né? E a equipe está mais próxima aos municípios, a equipe de governo dele, que também fazia parte da reunião, é muito propícia a isso, e graças a Deus o Juju, né, e a gente tem conseguido agregar bastantes prefeitos, então acredito que tem como fazer essa parceria com o governo do estado para a gente conseguir problematizar e potencializar as regiões para a gente conseguir fazer essa política num todo de desenvolvimento, trazendo quem está perto, quem está longe para mais perto, e também dando atenção a quem está perto para que possamos universalizar uma política de desenvolvimento em todo o estado do Ceará. E isso a APRESSE vai trabalhar junto com o governo do estado, e eu acredito que cada município tem que ter a sua contribuição para que se faça no todo. A política ela é feita no detalhe. Então, precisa cada um, né, contribuir de formas detalhistas para que chegue no resultado. Eu sempre digo que um resultado grande ele só consegue ser feito quando se consegue sanar os pequenos detalhes, né? E aí a sua gestão vai se tornando grande. E eu acho que é isso que a APRESSE vai ter que trabalhar, essas pequenas particularidades, para que o governo do estado junto consiga sanar essas potencialidades e, com certeza, desenvolver todas as regiões do estado. Você tem algo a acrescentar? Assim, eu acho que nos últimos tempos nós tivemos, obviamente, a região de desenvolvimento grande da região metropolitana. No governo Cid, a região norte, ali em torno de Sobral, ela teve a sua desenvolvimento, impulso, né? No impulso. Nesse governo Camilo, eu acho que a gente teve um grande impulso no Cariri, mas ainda tem as outras regiões, Vale do Jaguaribe, Sertão Central, Sertão de Crateús, que precisam também de ações que possam trazer o desenvolvimento. Você falou aí da questão da transposição do São Francisco, que irá beneficiar o Vale do Jaguaribe. Transnordestina. Transnordestina. A gente espera que essas duas regiões aí, Sertão Central com a Transnordestina e o Vale do Jaguaribe com a transposição de São Francisco, elas também possam ter esse desenvolvimento. E vamos pensar aí em ações que possam trazer desenvolvimento também, integralizar o Ceará a onda de desenvolvimento. Afinal de contas, com essa questão das energias renováveis, eu acho que o Ceará vive um grande momento, um novo ciclo de potencializar a economia, principalmente no interior do estado. O sol, cada canto do Ceará tem um sol para cada cearense. E eu acho que a gente precisa, e o governo tem alguns projetos, o Renda do Sol, tem alguns projetos já importantes do governo do estado, que se forem bem disseminados no estado do Ceará, irá levar desenvolvimento aí, certamente, a todos os cearenses e a todas as famílias do Ceará. Eu queria desejar para vocês boa sorte. Nós vamos estar presentes na gestão de vocês, o Opinião, o Grupo Opinião. A gente vai promover junto esse debate, participar, divulgar, independente da região, do município. A ideia é se somar para o Ceará crescer. Então eu fiquei feliz em ver vocês aqui com essa vontade de construir coisas novas, maiores, e levar para os munícipes, né, coisas melhores, uma vida melhor. Bacana. Queria agradecer meu colega Roberto Moreira aqui nesse podcast, que agradecer especialmente aos nossos convidados, né, o Joaci Júnior, o Juju, que é o presidente, muito prefeito, né? O presidente eleito da APRESSE, né, que assume já na próxima semana, e o vice-presidente também da associação que está aqui, o Amário Pereira, né, o homem campeão de votos aí em Paporanga, e deixar já o convite aberto aí para outras vezes a gente ter a presença de vocês e tudo, para a gente saber novidades aí dessa grande articulação dos municípios do Ceará. E essa chapa deles tem muita gente nova, a Inara, né, de Guaramiranga, uma jovem que conquistou um município importante, mais importante da Serra. Sim, foi o filho, prefeito de Amontada, também jovem. O Flávio, né? O Flávio é um funcionário do Banco Nordeste, é um técnico, né? O prefeito de Amontada é uma pessoa super preparada. Então essa geração de vocês aí merece a gente acompanhar de perto para ver o tamanho, né, do crescimento que vai ter a APRESSE, a melhoria para os municípios, essa negociação difícil que é você trazer recursos
de forma igual e justa e igualitária a todas as cidades. Né? Bacana. Com certeza, Roberto, a gente agradece aqui o espaço, ao Grupo Opinião, e dizer que a Prece está de portas abertas aí para quaisquer questionamentos, negação, e vamos somar juntos aí, fazer essa parceria aí pelos próximos anos, se Deus quiser. Bacana. Queria agradecer aqui a quem acompanhou aqui o Questão de Opinião mais uma vez e que nos acompanha nas nossas redes sociais, nos nossos canais, né? A gente está aí na internet, está com o jornal impresso também e estamos aqui sempre discutindo o que há de melhor na política e na economia do Ceará. Obrigado.